Meus irmãos, a paz do Senhor. Os que trouxeram a Bíblia, por gentileza, abra no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos, verso de número 46 a seguir. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do verso de número 46. Que Deus abençoe as nossas irmãs poderosamente e também a toda a igreja. Nos diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego, mendigo filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e saiu, e foi ter com Jesus. Aleluia. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Meus irmãos, eu acredito que o texto é conhecidíssimo de nós todos, até porque é um texto muito inspirador, é um texto que nos chama a atenção no que diz respeito ao poder de Jesus. Mas quando nós olhamos este texto que ora acabamos de ler, nós vamos ver que Bartimeu, assim popularmente conhecido, vai dizer as Escrituras que ele se encontrava numa situação um tanto quanto difícil, porque quando nós observamos a Bíblia, nós vamos observar que Bartimeu não era apenas cego. Bartimeu também estava à beira do caminho. E não obstante Bartimeu estar à beira do caminho, Bartimeu também mendigava. Marcos deixa muito claro a situação deste homem, a situação desta pessoa. Cego, à beira do caminho e mendigando. Vai dizer as Escrituras que Jesus tinha como objetivo ir para Jerusalém, até porque aproximava-se o dia da Páscoa. E no caminho de Jesus a Jerusalém, vai dizer as Escrituras que ele passa por Jericó. A Bíblia
não vai dizer que Jesus vai se deter em Jericó, ou que Jesus Cristo vai passar alguns dias em Jericó. Muito pelo contrário, Jesus ele vai passar por Jericó, porque o objetivo de Jesus é ir a Jerusalém. É justamente nesse momento em que Jesus está passando por Jericó e seguindo ele uma grande multidão, provavelmente Bartimeu percebe que quem estava passando por ali, por conta do alvoroço, por conta da movimentação, era Jesus de Nazaré, era Jesus, o Cristo de Deus. Ora, a situação de Bartimeu era uma situação muito difícil, que demandava dele mesmo uma posição para mudar. Quando Bartimeu soube que era Jesus, nós vamos observar no texto que Bartimeu vai ter uma atitude. A atitude de Bartimeu vai ser clamar a Jesus. Observe que, enquanto Jesus não passa, Bartimeu está no mesmo lugar, nas mesmas situações. Quando ele soube que quem estava ali, ou passando por ali, era Jesus, a fé de Bartimeu é provocada. A fé de Bartimeu, ela é totalmente provocada. Porque vai dizer as Escrituras que a atitude de Bartimeu é clamar. Bartimeu vai aproveitar a oportunidade que está passando alguns metros dele. Por isso ele vai clamar. E a fé de Bartimeu só é provocada porque quem está passando próximo a ele é Jesus de Nazaré. Alguém está dizendo, é Cristo que vem aí. Alguém está dizendo, é Jesus que vem por aí. Todos nós somos conhecedores que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Entretanto, João, quando escreve o Evangelho, a fim de defender a divindade de Cristo, João começa a narrar no capítulo 1, que no princípio Jesus era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. No versículo 14, João vai dizer, e o Verbo se fez carne, manifestou-se entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A fé de Bartimeu é provocada, porque a palavra de Deus estava passando próximo a ele. A fé de Bartimeu é ativada, acionada, despertada, porque o Verbo encarnado estava passando próximo a ele. Por isso Bartimeu vai clamar, porque diante daquela situação, diante daquela circunstância, em que ninguém pode fazer nada por ele, Bartimeu vai aproveitar a oportunidade. Bartimeu, agora despertado pela palavra que é Cristo, vai começar a clamar ao Senhor Jesus. Ele vai começar a clamar ao meigo nazareno. Embora Bartimeu vai sofrer algumas repreensões por parte daqueles que quer continuar vendo Bartimeu cego, à beira do caminho, mendigando, mas isso não vai ser o possível, e nem tampouco o impossível, para que Bartimeu pare de clamar, porque quanto mais alguém diz para, não incomode o mestre, Bartimeu está clamando, Bartimeu está buscando, Bartimeu está tentando atrair a atenção de Jesus até a ele. Quando eu olho para a situação de Bartimeu, aqui está a situação, infelizmente, de muitos de nós nos dias de hoje. Quantas pessoas não estão assim, do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista físico, cego, não consegue ver Jesus em lugar nenhum, não consegue ver Jesus mais no lar, não consegue ver Jesus mais na vida do filho, não consegue ver Jesus na vida da família, não consegue ver Jesus na
vida do relacionamento conjugal. Quantas pessoas não estão assim, cega espiritualmente? O apóstolo Paulo, quando ensina a igreja de Corinto, ele abre uma observação dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do evangelho de Cristo não lhes esclareça. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que isso não se trata apenas do ímpio, mas muitos de nós estão nessa situação, não consegue ver as mãos de Deus em lugar nenhum, não consegue ver as mãos de Jesus em lugar nenhum, não consegue ver Cristo operando em lugar nenhum. O que é isto? É a cegueira que entrou para a vida do indivíduo a ponto dele não ver o próprio Cristo agindo. Não obstante a isso, quantas pessoas, além de cega, também está à beira do caminho. Quando eu falo à beira do caminho, eu estou falando da vida cristã, eu estou falando da continuidade da vida cristã. À beira do caminho, pararam, e isso denota que muitos de nós vivem uma incerteza, não sabe para onde vai, não toma uma decisão, não toma uma atitude, tudo porque está à beira do caminho. E o apóstolo Paulo, ainda orientando a igreja de Roma, ele escreve no capítulo 15, verso 59, dizendo aos romanos: nos demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será vão. Tem uma paga por aquilo que nós fazemos, tem uma paga por aquilo que nós doamos ao Senhor, e naquele dia o justo juiz nos dará, mas não dá para ficar à beira do caminho. É verdade, a pandemia veio, e muitos de nós pararam no caminho, e Jesus nos avisou, Jesus deixou bem claro, Jesus deixou bem nítido nos evangelhos: ouvirão falar de guerra, de fome, de peste. Jesus deixou bem claro a situação que viria para a igreja do século atual. A pandemia não parou a igreja, infelizmente muitos de nós já estavam parados no nosso meio, tudo porque demanda da cegueira. Agora o indivíduo parou, e não obstante a isso, de ter parado na caminhada cristã, o mesmo também agora vive mendigando. Quando eu falo da mendigança, eu não estou falando do ponto de vista físico, mas espiritual. Há uma pesquisa que saiu dizendo: de cada 10 pessoas, 4 surtaram emocionalmente. Esse é o nosso retrato. Quantos de nós estão mendigando afeto, mendigando amor, mendigando atenção, mendigando que alguém se compadeça de nós, alguém se compadeça dele, alguém se compadeça dela, tudo por conta dessa cegueira que não permite que a pessoa veja, que não permite que o mesmo enxergue, que a longo ou a médio prazo, Jesus sempre esteve conosco, sempre andou conosco, sempre caminhou conosco. A atitude de Bartimeu parte somente dele. E qual é a atitude de Bartimeu? É clamar, porque tem situação na nossa vida que o amigo da direita não ajuda, o amigo da esquerda não ajuda, o parente mais próximo não ajuda. É somente Deus que habita nos céus para nos ajudar. E o que eu faço, irmão Anderson? O que foi cantado vai para o altar da oração, vai para o clamor, vai para a súplica, vai para o joelho dobrado. Clame até que Jesus se aproxime de você. Porque tem situação na nossa vida que parte de nós uma postura para que ela seja mudada. E Bartimeu, ele assume isso porque a fé dele foi provocada. E o mistério da fé é algo interessante, porque o autor aos Hebreus escreve no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que você veio aqui e veio movido por fé, porque se não fosse por fé, a chuva não te impediria de vir, a chuva te impediria de estar aqui, mas você veio aqui porque você sabe que as mãos do Todo-Poderoso estão sobre nós, e Ele pode reverter essa situação. O que eu faço, irmão Anderson?
Eu clamo. Eu clamo. Bartimeu vai clamar, porque ele vê a oportunidade ao lado dele. Ele foi provocado, e provocado pela palavra, Bartimeu vai clamar. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que isso mexe com Jesus, porque parece que Bartimeu sabe que Jesus é herdeiro legítimo ao trono de Israel, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem que clamar, irmão. Foi dito aqui, que é no joelho. Eu acho interessante o capítulo 8 de Mateus. Porque Jesus termina o sermão da montanha, e no pé da montanha tem um leproso. Diz a Bíblia que quando Jesus termina o sermão da montanha, o leproso vem na direção de Cristo, e diz a Bíblia que antes que ele peça qualquer coisa, ele cai sobre os teus joelhos. Quando você pensa que o leproso vai pedir, ele não pede. E quando ele pede, ele sabe pedir. Se tu quiseres. Mas enquanto Jesus não fala, eu quero, ele não levanta da posição que ele está. Porque ele entende que a nossa postura de resposta, mediante a presença de Jesus que habita esse lugar, através da pessoa do Espírito Santo, não é nenhuma outra senão de joelho. Por isso que culto começa no joelho. Ele clama, e quando ele clama, Jesus para. É interessante que Jesus manda chamá-lo. Ele se levanta, e a primeira coisa que ele deixa é a capa que ele carregava. A capa, instrumento de trabalho, da qual as pessoas depositavam suas esmolas, na sua grande maioria das vezes carregadas de sentimento de pena, de dor, de sentimento de desigualdade. Ele larga aquela capa, e quando ele larga a capa, ele vai em direção a Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Porque é assim: depois que Cristo nos chama, cumpre-se o que o apóstolo Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, a vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se dispõe disso. O clamor provoca essa ação de Jesus. Quando ele deixa a capa, cumpre-se o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas veja por que Jesus parou: porque Bartimeu clamou. Ô, irmã, não deixa de clamar, não. Não deixa de buscar a Deus, não. O único que pode mover é Deus, e oração muda decreto. A prova disso é de Ezequias, que estava sentenciado, vai morrer. Ele ora, e Deus manda o recado e diz: não, eu vou acrescentar 15 anos a mais. Ana subiu ao templo, e alguém está dizendo: está embriagada. Ela diz: não, estou derramando a minha alma no altar. Aí alguém olha para ela e diz assim: assim te conceda como tu pediste. E vem Samuel posteriormente. Josafá está em aperto, mas ele se lembra de um Deus que habita no céu, e cujas plantas dos pés tocam a terra, e ele clama, e Deus envia o socorro. Na inauguração do templo, Salomão orou, e o fogo desceu, consumiu o holocausto, e a glória tomou a casa. Quem estava para o lado de dentro não entrava, e quem estava para o lado de fora também não entrava. Jesus nos deu prova disso. Jesus, saindo do Jordão, nos deu a prova cabal de como o céu pode se abrir. O céu não se abre com varinha mágica. O céu não se abre com campanha de 7, 10, 15, 20 dias. O céu só se abre através da oração. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, acerca da armadura dos cristãos, ele fala assim: sobretudo, orai e vigiai, faz parte da nossa armadura. Jesus só para porque Bartimeu clamou. E diz a Bíblia que Jesus, mandando chamá-lo, e ele despindo de si a sua capa, ele diz assim: Jesus diz: o que tu queres? Eu quero ver.
Jesus não vai resolver o problema da esmola. Jesus não vai resolver o problema dele estar à beira do caminho. Jesus vai direto ao ponto, porque Jesus resolvendo uma coisa, resolve o resto. Porque um abismo chama o outro. Aí Jesus diz assim, então eu quero ver. Ele viu mesmo, viu aquele que o curara, ele viu a resplandecente estrela da manhã, ele viu o poder de Deus atuando sobre a vida dele, ele viu o Cristo do Deus eterno, ele viu o verbo encarnado, a palavra da criação, ele viu Emanuel, o Deus conosco, ele viu mesmo as mãos de Deus tocando-lhe, ele viu a glória do Senhor, e diz a Bíblia que a atitude dele não foi deixar Jesus, mas foi segui-lo pelo caminho. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós essa noite. Que Deus te ensine o mistério da oração, do clamor. Coloca a tua família no joelho, minha irmã. Coloca teus filhos no joelho, minha irmã. Coloca a sua vida no joelho. Minha mãe sempre dizia, vai sair de casa, então vai para o altar primeiro, depois você vai fazer o que faz. Primeiro você se comunica com Deus, depois com os homens. Vai para o joelho, vai clamar aquele que pode mudar, aquele que pode fazer, aquele que pode refazer, desfazer, tornar a fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Clame que você vai ver se Jesus não para. Clame que você vai ver se Jesus não tira essa cegueira que muitas das vezes nos impede de ver as mãos de Deus agindo, as mãos de Deus operando. Clame que você vai ver se essa frieza não vai embora, a ponto de nos querer deixar à beira do caminho, indecisos acerca da fé cristã. Clame para você ver se você vai mendigar afeto de alguém, porque Deus vai mostrar e revelar para você que, dando prova do seu amor, Ele entregou Jesus no Calvário, e por isso nós estamos aqui. Eu quero orar por você. Posso orar, pastor? Pode pôr a igreja de pé? Fica de pé comigo, por gentileza. Eu quero orar. E nessa oportunidade, eu quero aproveitar esse momento de oração e orar, juntamente com você, minha irmã, por esses pedidos de oração. O irmão Rodrigo Mafrim pede oração por sua vida espiritual, para que Deus abra uma porta de emprego e abençoe a sua vida sentimental. O clamor pode mudar isso. A irmã Daiane pede oração para a sua tia Carmen, que está internada. A oração pode mudar isso. A irmã Carol pede oração pelo presbítero Claudinei, que está com Covid novamente, e também pelo diácono Josué, que não está bem de saúde. A oração pode mudar isso. Eu creio no poder da oração. Eu creio nessa arma que Deus nos deu. Eu creio, minha irmã. Se você pode, levanta as tuas mãos aos céus, porque mãos acima da cabeça é sinal de inteira dependência de Deus. E nós somos dependentes dEle, porque nele nos movemos, nele nos andamos e nele nós existimos. Nós só estamos aqui por causa dEle, e tudo é por Ele e para Ele, porque sem dEle nada do que foi feito se fez. Nesse momento nós vamos clamar a Deus, nós vamos entrar com ousadia, como diz o autor aos Hebreus. Entrai, pois, com confiança e ousadia junto ao trono da graça, a fim de alcançar a graça e achar a misericórdia em tempo oportuno. Eu vou te chamar para oração, e deixa eu te dizer, oração é guerra mesmo. É lutar contra as tuas forças, contra a tua vontade, é lutar contra a sua carne. Oração é guerra mesmo, é abrir mão do seu tempo para ter mais tempo com Deus, é se negar, é se sacrificar. Eu quero orar com você, minha irmã. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, diante, Senhor, de nós, ó Pai, está aqui a tua igreja, meu Senhor.
e os pedidos que a ti, Senhor Jesus, foi apresentado. Meu Deus, tu conhece cada um e cada uma das tuas filhas e dos teus filhos que aqui estão. Senhor, nós entendemos que o que pode mudar o cenário, o que pode mudar a estrutura, o que pode mudar o curso da nossa vida é o clamor. E olha nós aqui, Senhor, clamando mais uma vez, entrando com ousadia junto ao trono da graça, porque entendemos que o tempo é oportuno. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, entra na casa da tua filha, entra na casa do teu filho, entra, Senhor Jesus, na família da tua santa. Meu Deus, tu sabe o que ela passa, tu sabe o que ele passa. Meu Deus, põe as tuas mãos na onde ninguém pode pôr. Resolva, Senhor, sem perder a comunhão. Meu Deus, abre a porta de emprego, cura, Jesus, os que carecem, entra com providência. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos os decretos que de repente eram para a morte, reverte isso, Jesus, que seja para a vida, que seja para a vida essa noite. Nós repreendemos todas as investidas, todos os dardos, todas as flechas, todos os laços do inimigo essa noite. Abençoa as tuas filhas, ó Deus, em nome de Jesus, o Nazareno. Assim te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus.